Rio de Janeiro, Rio da esperança, do trabalho, da cultura e da fé. Rio do Carioca, com seu jeitinho de driblar os obstáculos, sempre com criatividade, simpatia e samba no pé. Rio dos mares, montanhas, matas e construções, abençoados pelo Cristo Redentor do Corcovado e dedicados a São Sebastião. Rio de vida, Rio da Rede Vida. Começa agora, do Rio de Janeiro para todo o Brasil, a Tribuna Independente. Olá, boa noite. Está começando a Tribuna Independente da Rede Vida de televisão. Toda sexta-feira o programa é transmitido do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Eu sou Valéria Guiar e você de casa é meu convidado especial para assistir ao nosso programa de hoje. Você sabe que sempre a gente tem essa preocupação de buscar um tema que sirva para reflexão, que ajude a melhorar o dia a dia dos nossos telespectadores, a qualidade de vida dos nossos telespectadores. E hoje nós vamos pegar um assunto bem recente que tem chamado bastante atenção nos últimos noticiários, para poder fazer um alerta e entender um pouquinho melhor também sobre essa realidade. Vocês lembram desse caso da atriz Carolina Dickmann? Fotos íntimas da atriz vazaram pela internet, ela denuncia que foi vítima de extorsão e esse exemplo serve para que a gente possa ficar ciente de que muitos outros problemas acontecem com relação à internet. Existem crimes e existe legislação para isso? Como esse caso vem sendo tratado pela nossa justiça? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o secretário-geral da Comissão de Direito e TI da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro, o Walter Capanema. Walter, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Quero agradecer também a presença do advogado Márcio Luiz Marques. Ele também vai ajudar a entender um pouquinho esse assunto, ele que também atua nessa área. Seja bem-vindo também ao programa. Obrigado, Valéria. Obrigado, pessoal de casa. Bom, vamos começar então com esse exemplo da atriz Carolina Dickmann. Fotos íntimas da atriz vazaram, ela tentou fazer com que isso fosse impedido, porque as pessoas não tivessem mais acesso a essas fotos, mas enfim, todo mundo acabou vendo, e isso traz à tona essa questão, até que ponto vai a nossa privacidade, o nosso direito, como é que está a questão da legislação com relação ao direito voltado para essa parte de internet, os meios eletrônicos, só para a gente poder entender um pouquinho essa realidade, esse panorama. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dar meu boa noite para o pessoal de casa e dizer o seguinte, que a nossa Constituição, ela garante sim a proteção à privacidade. Existe a proteção à privacidade, mas o grande problema é que não existe aí um crime de violação à privacidade. E hoje em dia, cada vez mais, a nossa privacidade está na internet. A nossa informação que a gente coloca onde frequenta, fotos de aniversário, é a rede social, é o Twitter. Então, o que acontece? As condutas estão sendo vinculadas e deslocadas para a internet. E não temos uma proteção penal aí. Quer dizer, até agora nós temos vários projetos de lei, mas não temos nenhuma lei específica sobre a internet. E acabou que com todo esse barulho que provocou o caso da Carolina Dickmann, Márcio, a Câmara acabou aprovando um projeto assim, bem rapidamente, né, que tipifica aí os crimes cibernéticos praticados pela internet. A gente conversava antes de começar o programa, foi em tempo recorde, né? Pouca discussão, não deu tempo de ouvir realmente os especialistas. Teve avanço ou precisava realmente rediscutir esse caso? O projeto 2793, o projeto de lei 2793, ele foi distribuído, ele foi dado entrada na Câmara no dia 25 de novembro, às vésperas do fim de ano, e foi aprovado dia 15 de maio. Ou seja, em menos de 6 meses se teve aprovação, a tipificação de conduta classificada como crime cibernético, né, como crime de informática, só que sem passar por nenhuma comissão da Câmara, sem passar pelo crivo da sociedade, sem passar pela discussão da sociedade. Há vários projetos de leis em trâmite, tanto no Senado quanto na Câmara, com ampla discussão, se são bons, se são ruins. Isso daí vai de caso a caso, cada um tem os seus benefícios e cada um tem seus malefícios. Tem seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Por exemplo, o projeto Azeredo, que é o PL 84 de 1999, ele já teve 6 audiências públicas, já teve várias discussões, vários fóruns, vários seminários, uma ampla discussão, contribuição de uma sociedade como um todo.
e até hoje ainda está em discussão. Esse que foi aprovado agora é o projeto do deputado Paulo Teixeira, não é? Do Sim. PT de São Paulo, É. que ele altera o Código Penal, torna crime entrar indevidamente em e-mail de terceiro, por exemplo, ou roubar via internet dados pessoais de terceiro. Quais são as falhas no ponto de vista de vocês? Dados de terceiros, o que seriam esses dados? Como isso seria punido? Enfim, onde está a falha, por enquanto, no projeto? Bem, na realidade, esse projeto de lei, com devido respeito, ele tem diversas falhas. Primeira falha, a pena é muito pequena. A pena é de 3 meses a 1 ano em multa. Então, quer dizer, é uma pena irrelevante para uma conduta assim tão grave, é uma pena desproporcional. E tem outro erro que eu acho gravíssimo, que é o seguinte aspecto. Um crime que tem uma pena de até 1 ano, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, ele vai ser julgado num juizado especial. A pena, quando for imposta, não vai ser uma pena de prisão, vai ser aquilo que a pessoa chama de pena de cesta básica. Ou seja, não vai ter, digamos assim, o caráter de imputar medo ao criminoso. E tem outro dado mais importante. Quando você tem um crime de menor potencial ofensivo, um crime de juizado, esse crime ele não vai ter perícia. E como é que você vai verificar um crime informático sem perícia? Você tem que ter uma perícia de verificar o computador, de verificar aquele local onde foi atingido e fazer um relatório. Você não vai ter isso nesse projeto. Talvez muita gente não tenha atentado para a gravidade do assunto, porque como envolveu uma atriz que estava diante de fotos íntimas, por que ela fez essas fotos, não precisava se exibir, mas essa questão pode ser muito mais grave se a gente avaliar fatos que são concretos, como por exemplo pessoas que chegam a se suicidar devido a calúnias e difamação, enfim, extorsão, pedofilia. Há uma gama aí de crimes que podem ser praticados hoje, pela internet. Hoje a internet já é uma realidade na nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, mas pouco se tem discutido sobre regulamentação, legislação. Mas quais são esses crimes mais comuns praticados pela internet? Os crimes mais comuns praticados por via informática é o crime de extorsão, que a Carolina Dickmann ela não foi a eleita, há vários casos idênticos, ou até muito mais graves que o dela. O dela veio à tona por ser uma pessoa pública e tudo, e foi massificado na mídia, chamando a atenção. Inclusive, até nesse contexto desse caso todo, falou-se que agora vão começar a entender, começar a analisar a questão da informática. Só que há muitos anos, vários estudiosos vêm tratando a questão do avanço tecnológico e as questões jurídicas envolvidas nisso. Foi até injusto com quem faz essa pesquisa há tanto tempo, né? Que a gente participa de alguns fóruns de discussão e o pessoal falando assim, poxa, a gente está há tantos anos pesquisando, tantos anos refletindo, conjecturando, fazendo um ponto de convergência da tecnologia com o direito, criando novos institutos jurídicos, para vir, de repente, alguém dizer que esse é o divisor de águas. E não é verdade. Que bom que foi um caso que chamou a atenção e, de repente, agora até os estudos de vocês, a luta ganha até mais vez e voz. Às vezes precisa um caso desse emblemático para poder trazer à tona todo o trabalho que vocês vêm realizando. Como, por exemplo, o Walter Capanema é secretário-geral da Comissão de Direito e TI da OAB. Isso demonstra que realmente a Ordem dos Advogados do Brasil já está atenta à situação, provavelmente não de agora, como foi colocado. O que existe já de concreto, então, nessa área de direito eletrônico, se é que a gente pode falar? O que já há de concreto? Só estudos, por enquanto? Na verdade é o seguinte, o direito eletrônico hoje em dia é um ramo do direito que ele não trata apenas da questão criminal. Tudo que tem a ver com a vida da sociedade e que tem repercussão na internet, ele acaba sendo levado para o direito. Por exemplo, o direito do trabalho na internet, que o trabalhador agora pode, por exemplo, trabalhar em casa e ser gerenciado ou fiscalizado pelo seu empregador. A questão do direito de família na internet, o caso da traição virtual, que é tão comum. Tem um caso, inclusive, de um determinado indivíduo que ele é casado, mas mantém uma relação virtual com a pessoa há 3 anos. Ele nunca encontrou com a pessoa. Aí a pergunta, será que isso aí é realmente uma traição? Uma traição? Ele, quer dizer, não consumou, nunca encontrou a pessoa pessoalmente, mas fala com ela ao telefone, pela internet, todo dia. Qual a sua opinião, é ou não é? Olha, isso é complicado. É complicado. Dependendo da parte que eu fosse defender. Dependendo do lado da mesa que você esteja. Depende do lado. Mas a partir do momento que se você tiver envolvimento emocional, você
passa a atender que há efetivamente a questão da traição e aí a questão da privação do afeto e tudo, e aí daria lá... Criou um vínculo afetivo, mesmo sem ter esse contato físico, criou-se um vínculo afetivo. Isso pode ser levado em conta no Pode ser levado processo em de conta. formação. Sim. Sendo assim, fazendo uma análise assim fria, poderia sim. Poderia sim. Entendi. E a questão, Valéria, não é nem só a gente... óbvio que os crimes chamam mais atenção porque é algo que agride mais enfaticamente a pessoa. Só que a questão do direito eletrônico, agora, recentemente, houve a aprovação da lei complementar, alterando que foi o projeto de lei do tributário. Não. Da tributação do e-commerce. Sim. Porque São Paulo é o maior estado produtor do país. E ele não estava querendo abrir mão da tributação do ICMS. Ele queria que todo o recolhimento do ICMS ficasse com o estado de São Paulo. Porque o que você vai da questão da norma tributária do local. Quando você faz uma compra pela internet, qual o local de compra? Como é que você vai entender o local de compra? O local onde está o fornecedor? O local onde o comprador está? O local onde que vai ser entregue a mercadoria? Que pode ser um terceiro local diferente. O consumidor não faz diferença. Você vai no site www e verifica. O consumidor está na China e compra um produto de São Paulo. O que ficou decidido disso? Como E aí, por fim, abriu-se mão e rachou-se o recolhimento do ICMS. Então, o Estado produtor fica com metade do ICMS e o Estado destinatário fica com a outra metade do ICMS. São Paulo acabou vendo que representaria só 0,6% da Quer dizer, o leque é muito mais amplo dessa questão. A internet hoje está presente em tudo, né? Em toda a nossa vida, na cidade, do campo. A gente não consegue mais imaginar sem a informática, sem a internet, precisa realmente se avaliar. A gente conversava antes do programa, eu acho que é interessante citar esses casos para o nosso telespectador ficar bastante atento de práticas que começaram na internet e tiveram finais até trágicos. Pessoas que se suicidaram, pessoas que conhecem, meninas que conhecem um falso amor na internet acabam mortas. Eu acho que é interessante a gente fazer esse alerta para a população. O que vocês conhecem assim, de casos que começaram na internet? E tem vários. Tem vários. Vamos dar um exemplo aí. Tem agora, recentemente, como a gente estava falando, o caso da Universidade Americana, que os colegas de quarto, e até foi, acho que a coisa foi em abril, se não me engano, que saiu a sentença, que o colega de quarto, ele botou a câmera filmando o alojamento, porque o outro colega tinha pedido privacidade, que ele ia ter um encontro, pediu privacidade. Só que o rapaz era homossexual e ele estava com vergonha, não queria que fosse divulgado, não queria assumir. E esse outro colega divulgou o vídeo em streaming, né? Divulgou em tempo real na internet. E aí o rapaz se viu tão compelido com a agressão que ele pulou da ponte e se matou. Nossa. E tem outro caso também que é muito lesivo também, e teve um final dramático, é um caso de uma menina também americana, que ela era em colégio, ela era muito popular, e ela conheceu um garoto pela internet, começou a conversar aquela do dia a dia, da sua vida. E pelo adiantar da conversa, o garoto falou: por que você não se mata? Se você desaparecer, não vai fazer importância para ninguém. A sua vida não vale nada. A menina foi lá e se matou. A mãe não sabia como, porque a menina não sofria bullying no colégio, era uma menina muito querida. Quando foram investigar os registros e aí foram rastrear quem cometeu, quer dizer, até quem acha que a internet é um lugar em que você nunca pode ser descoberto, mas em alguns casos pode, se descobriu que na realidade essa pessoa, ela era a mãe de uma colega dela. É mesmo? A mãe de uma colega dela se passou por um homem por um garoto para fazer isso. Então o assunto realmente é sério. Educação digital talvez seja uma palavra importante no momento. A gente vai fazer um intervalo primeiro do programa e no próximo bloco vamos começar conversando sobre isso. Porque muitos pais acham que o filho está dentro de casa, ele está seguro. Só que a internet abre as portas para o mundo, né? Então até que ponto deve ir essa tal educação digital, que é uma expressão nova, mas que mais do que nunca deve estar aí no dia a dia das nossas famílias. Vamos fazer um intervalo, voltamos já já. Tá maravilhosa.
Voltamos com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão, programa que é transmitido do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Mais uma vez, obrigada a você de casa pelo carinho da sua audiência. E se você ligou agora a sua televisão, hoje nós estamos conversando com o secretário-geral da Comissão de Direito e TI da OAB do Rio de Janeiro, Walter Capanema, e com o advogado Márcio Luiz Marques. Estamos falando sobre os crimes praticados pela internet. Trazemos como exemplo mais recente desse tipo de situação o caso da atriz Carolina Dickmann. As fotos íntimas da atriz vazaram pela internet, ela diz que foi vítima de extorsão, só que esse é só um exemplo de uma situação que pode ser muito mais grave. Já ouvimos no bloco anterior que existem casos em que a privacidade da pessoa é violada de uma tal forma, com calúnia, difamação até, que chega até ao suicídio, sem contar os casos de pedofilia, os demais casos de extorsão. E os nossos convidados de hoje estão nos ajudando a entender um pouco melhor sobre esse assunto. Walter Capanema, no bloco anterior, falava sobre essa expressão educação digital. Mais do que nunca, os pais têm que estar atentos também para isso, porque também é uma novidade para os pais, né? Uhum. Então, até para eles entenderem como educar os filhos para se portarem diante da internet, é um processo. Então, talvez toda a sociedade precise ser educada. Né? É verdade, porque na realidade essa educação digital, ela também tem muita questão do bom senso. Aquele mesmo bom senso que nos educou e nos serviu há 30 anos atrás também serve. Ou seja, você não ter um contato íntimo com quem você não conhece, não falar com estranhos, as pessoas utilizam isso desde de criança, quando são criadas. Mas na internet elas são livres. Então você adiciona as pessoas na internet, conversam nos chats, mandam fotos, dão endereços. Então o que acontece? Os pais hoje em dia não têm um controle pelo que os seus filhos fazem no computador. Então até acham que o filho teria uma privacidade, uma intimidade. Bem, até o seu filho tem uma intimidade, uma privacidade, mas o pai tem um direito, tem um dever, melhor dizendo, de fiscalizar isso. Então, o que o seu filho está fazendo, o que você faz, aonde faz. Existe uma delegada aqui no Rio de Janeiro, especialista nesse tema, ela diz o seguinte, que os filhos dela, ela não deixa o computador no quarto, deixa na sala. Para ela acompanhar o que está fazendo, o que os seus filhos estão fazendo, o que o colega do computador, da internet, está querendo que ela faça. Então, não são regras jurídicas, são regras de bom senso que são adaptadas a uma nova realidade. Entendi. Quais são as outras dicas, Márcio, que a gente deve dar para a população? A educação passa pelo caminho basilar disso. E não adianta você proibir, botar aquele controle parental, controle de acesso, você fiscalizar. O melhor caminho é conscientização. Há até uma cartilha, nós participamos também da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Isso é uma preocupação da OAB em nível nacional. Uhum. E lá a gente até vai sair agora a segunda edição atualizada da cartilha no final de maio. E a gente ali traz dicas de como proceder, de como conversar. Tem uma organização também chamada SaferNet, que eles fazem até um contrato, um pacto de utilização da internet, mostrando ali o que pode, o que não pode, qual horário, qual tempo de uso, porque esse caminho é de educação. Não tem como você resguardar a sua família no meio virtual, no meio digital, se não for pela educação. Porque hoje, com o advento de smartphone, conexão remota, LAN house, você não tem como pegar e controlar full time seu filho do que ele está fazendo no mundo virtual. Então você tem que mostrar para a criança o seguinte, olha, isso aqui é perigoso, isso aqui tem essas consequências, isso aqui vai te expor a risco, você divulgar o endereço seu de casa, você vai permitir que venham ladrões aqui, físicos, reais. Isso vale para as redes sociais também, onde a gente pensa que só tem amigos, mas de repente sim. É bom não se expor tanto assim, né? Com dados pessoais, informações. Então, isso, a gente está falando muito dos pais educarem seus filhos, mas quantos adultos não caem Não se educam. Não se educam, acabam caindo nessas armadilhas. Tem casos recentes também que a gente deve lembrar. Vimos há pouco tempo também, se não me engano, no Paraná, médicos, enfermeiros participavam de uma cirurgia muito delicada, acabaram usando as imagens dessa cirurgia e colocando no YouTube, quer dizer, expondo o paciente para uma situação realmente delicada. Isso foi, acho que todo mundo viu
viu isso com bastante assombro. Temos também casos de bullying pela internet. Isso também é comum, o bullying pela internet? Cyberbullying, muito. Muito comum. Muito. E os efeitos também devastadores? São devastadores. São até maiores do que o bullying convencional. Porque você com bullying convencional, se o cara tem algum problema na escola, ele vai pegar e vai mudar de escola. Vai sair da escola. Ou então, pelo menos, ele sabe que aquele período de férias vai ser o período de refresco dele, da perseguição. Ele sabe que, em último caso, ele vai mudar de cidade e aquilo vai, em tese, se resolver. Cyberbullying, não. Você, a partir do momento que você é perseguido, você tem comunidades, eu odeio fulano, ou então a menina gordinha que não sabe se vestir, aquilo tem um espectro, aquilo tem um alcance fenomenal. Tem aquele caso clássico do garoto lá na Austrália, que ele tomou alguns tapas no rosto e depois revidou. Quer dizer, o caso ocorreu na Austrália. Nós ficamos sabendo aqui no Brasil. Todo mundo ficou sabendo. No mesmo dia, inclusive. No mesmo dia. E qual é o problema? Que quando você apanha na internet, e essa informação ela é retransmitida pela internet, o dano fica muito maior. Porque é o seguinte, muito mais pessoas vão estar assistindo, não tem como você tirar, e principalmente o jovem, ele vai ter a possibilidade de ficar revendo aquilo. Ele vai no YouTube e ficar revendo. Meu Deus do céu, olha como que eu fui humilhado. É verdade. Então, não tem como você tirar uma informação na internet, infelizmente, hoje em dia. Tudo passa pela educação. E na verdade, assim, o princípio é sempre o mesmo, respeito pelo outro. Se a gente tiver como princípio respeito, ética, talvez a gente não caia em nenhuma dessas armadilhas. Agora, esse tipo de crime pela internet deixa rastros? É possível se identificar a origem realmente? No caso da atriz Carolina Dickman, que foi um caso que teve muita repercussão, ela é uma pessoa famosa, contratou imediatamente um advogado, muitos talvez não tenham essa condição, essa visibilidade, mas é possível sempre encontrar a origem desse crime ou nem sempre? Sempre não. É possível, sempre não. Há uma grande chance, porque o que acontece? Toda vez que você entra na internet, o seu computador adquire um número, que é chamado número IP. Até sempre a reportagem menciona o número IP. Isso. Esse número IP é sua impressão digital na internet. Toda vez que você visita um site, você deixa o seu número IP no site. Então, digamos assim, tem como você vincular o número IP não a uma pessoa, a um computador. Então, se de repente foi o filho, foi o vizinho, o colega que utilizou o seu computador, para efeitos legais, há uma presunção que foi você que utilizou. Mas qual o problema? O problema é que esse tal número IP, ele pode ser escondido, pode ser mascarado, pode ser falsificado. Então, por isso que se o criminoso ele tiver muito conhecimento, ele vai poder esconder mais esse seu número. Entendi. Então, não é bom garantir muito que sempre vai ser elucidado, porque há como fugir disso aí. Agora, Márcio, como que o direito eletrônico tem visto a responsabilidade dos provedores na internet? Olha, a responsabilidade dos provedores, na Europa, isso já está mais ou menos alinhado, mais ou menos pacificado, já desde final dos anos 90, com a parte de privacidade, com a diretiva 95, e dos provedores de conteúdo a partir de 2000, com a diretiva 2031 da CE. Até há uma divergência entre nós e eu acho que o provedor de conteúdo ele não é responsável, porque a princípio, e a gente, como a gente estava falando, esses termos, provedor de conteúdo, provedor de acesso, provedor de e-mail, cada um tem uma função. As pessoas pensam assim, entrei na internet... Não, você entrou na internet através de um provedor de acesso. Eu tenho um e-mail, porque você tem um provedor de e-mail. Eu postei numa rede social, porque tem um provedor de conteúdo que disponibiliza aquela rede social. São vários. Então, você vai pegar e cada provedor desse tem um fim, tem um serviço específico a ser prestado, que vai refletir na responsabilidade deles. Nesse caso dos provedores de conteúdo, Orkut, YouTube, Facebook, essas redes onde você tem a possibilidade de se logar, de entrar lá e comentar, fazer algum tipo de comentário, fazer algum tipo de divulgação, eu entendo que o provedor não tem responsabilidade. Isso já é um entendimento que a segunda e a terceira turma do STJ também estão pacificando. Só que há um princípio, até de direito norte-americano, que é do notice and take down. O provedor não tem responsabilidade pelo que você posta, mas se a parte ofendida notificar o provedor de conteúdo, aí ele vai ter que pegar e tirar.
Porque aí é obrigação do provedor suspender aquela divulgação, até por conta do alcance e do dinamismo da internet. Você suspende, e aí quem teve o conteúdo suspenso, que questiona, não, o conteúdo é válido, há exceção da verdade, é isso mesmo. Um problema que a gente vê é que o pessoal acha que o provedor que vai ser o responsável pela indenização, né, responsável pela reparação civil da publicação. Mas da aí publicação. que eu discordo. E aí o Walter ele tem um entendimento específico em relação a isso. Na realidade é o seguinte, eu entendo, eu vou ao contrário do que o STJ entende, do seguinte aspecto. O provedor, ele não tem como, o provedor de serviço, do Facebook, ou de conteúdo, ele não tem como censurar o que você coloca na internet. Não tem como prever o que você vai digitar e impedir. Não tem como fazer isso. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Então, até não concordo que faça isso, mas acontece que o sistema do Facebook, do Orkut, ou de qualquer rede social, para o usuário se cadastrar é muito simples. Ele não pede qualquer informação, ou seja, qualquer um pode criar uma conta falsa e com essa conta falsa cometer um dano à honra de terceiros. Xingar, ou seja, eu não gosto da minha vizinha, então eu crio uma conta no Orkut falsa ou no Facebook para xingá-la. O Facebook tem alguma responsabilidade nisso? Eu entendo, ou qualquer outra rede social? Eu entendo que sim, pela teoria do risco. É a questão da atividade intrínseca. Atividade intrínseca. Porque é o seguinte, o Facebook, ele não foi responsável pelo dano, porque realmente não foi o Facebook ou rede social que cometeu aquele ato. Mas, na realidade, ele criou um sistema que, por ser falho, permite a terceiros praticar atos lesivos. Então, aí eu entendo que deveria ter uma responsabilidade da rede social, porque, infelizmente, as redes sociais não estão preocupadas em criar cadastros muito seguros para os usuários, porque interessa você ter 900 milhões de usuários, 10 bilhões de usuários, não estão preocupados com autenticação, com segurança, eles estão preocupados com uma quantidade de usuário, porque com essa quantidade vai permitir para a rede social a ter um foco a um valor de mercado muito maior. Porque hoje a grande moeda na internet é a nossa audiência. É o que você posta, é o que você visualiza, é o que você compartilha, é o que você curte. Tem até algoritmos, né, aquele procedimento matemático lá que eu estava te explicando antes, que fazem roubar o curtir. E isso você vai aumentando a visibilidade de uma determinada empresa, de uma determinada página, de uma determinada situação que se queira atrair a atenção, e isso vai agregar valor. Porque tem sites, tem formas de remunerações que são através de page views. Cada vez que você visualiza a página, você paga, até inclusive o Google também trabalha com isso, com a conta de depósito com isso, e você vai acreditando, lá vai pagando por conta dessa visualização. Porque toda vez que você curte alguma coisa, você vai criando um banco de dados sobre você. Então você curte a página de um time de futebol, automaticamente vai surgir aí do lado direito da tela, do Facebook, por exemplo, uma informação dizendo que, olha, você que torce para o time tal, compra a camisa dele. Então tudo que você curte não está em vão, ele está permitindo ao sistema criar um banco de dados de quem é esse usuário. Entendi. É a sua indexação de informações na rede. Inclusive, o Google divulgou recentemente a nova política, porque eles pegaram os 67 serviços que eles têm na internet e condensaram numa regra só de política de uso. Então, se a pessoa, e todos, sem exceção, tem que ler integralmente a política, você vai levar alguns minutos só. Lendo a política de uso do Google, você fica estarrecido. Porque você, inclusive, tem uma cláusula ali que você permite que o Google manipule, divulgue, altere e se aproprie de material que você postar ou você fizer o upload, né, você enviar para os serviços deles. Eles estão prestando agora um serviço de cloud computing, que é de navegação em nuvem, é como se você tivesse um disco rígido nos servidores deles e você botaria lá os seus arquivos lá. Segundo essa política de privacidade, você autoriza o Google a divulgar e utilizar como ele bem entender esse material. Seria assim, como o caso da Carolina Dickman, pegar as fotos delas, botar no servidor do Google e depois querer reclamar que o Google divulgou. Ela deu autorização. Mal sabe que está sendo autorizado, né? Sim. Então é tudo muito novo, tudo precisa realmente ser muito estudado.
a regulamentação, nesse caso, fica até aquele dilema, né? Até onde vai o direito à liberdade de expressão, mas o direito também ao anonimato. Isso é uma questão que realmente precisa ser levada em conta, a sociedade tem que debater, ouvir os especialistas, e a gente está vendo aqui que já há muita gente estudando sobre o assunto. Veio à tona agora por causa do caso da atriz Carolina Dickmann, mas já tem bastante gente preocupada e pensando. Que bom que isso está acontecendo, porque hoje realmente a gente não imagina a nossa vida sem internet. Por isso precisa realmente ser estudado, ser pensado e a sociedade ser alertada. Vamos fazer o último intervalo do nosso programa, voltamos já já com esse assunto. Espero por você. Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão, programa que é transmitido aqui do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Hoje nós estamos conversando sobre a internet, sobre os crimes praticados pelos meios eletrônicos, e os nossos convidados de hoje são o secretário-geral da Comissão de Direito e TI da OAB do Rio de Janeiro, Walter Capanema, e o advogado Márcio Luiz Marques, dois especialistas nesse assunto, que estão nos ajudando a entender um pouco da importância do tema. No bloco anterior, Walter Capanema, eu deixei no ar essa questão, até onde vai o direito à liberdade de expressão e o direito ao anonimato. É uma questão que fica aí, assim, polêmica e que deve ser vista no momento em que se discute aí a necessidade de uma legislação para o assunto, né? Na verdade é o seguinte, a nossa Constituição, ela diz o seguinte, que há liberdade de expressão, mas é vedado, ou seja, é proibido o anonimato. Então, a nossa Constituição parece seguir um entendimento de que você não poderia ter uma manifestação anônima. Acontece que eu procuro defender que nem toda manifestação ela deve ser pública. Muitas vezes o anonimato é importante para resguardar o indivíduo. E a própria jurisprudência, ela os juízes começam a reconhecer validade para o anonimato. E um caso clássico é a denúncia anônima. A denúncia anônima, ela não serve para condenar alguém, mas ela serve como início de um procedimento investigativo. Então nós temos em todo o país, inclusive com muito sucesso, a denúncia anônima. Então o que eu entendo, inclusive, é que a liberdade de expressão ela é importante. E o anonimato é uma forma de você garantir a liberdade de expressão. Para fazer denúncia, ou até para grupos de ajuda, o AA, o NA, que também são anônimos. E tem a sua validade jurídica. O que você pensa a respeito disso? A questão do anonimato, você colocou bem em relação à denúncia anônima, mas quando você trata de divulgação na internet, tudo bem que a sua divulgação possa não ter a divulgação da fonte, né? Determinada informação foi dada pela Valéria. Mas o suporte aonde você fez essa divulgação, por exemplo, no caso numa sala de bate-papo, ou então numa rede social, num grupo de discussão, o que seja, você tem que ter a possibilidade de ser rastreado. Você tem que ter a possibilidade de ser identificável, até por questões civis, questões penais, de você ser responsabilizado pelaquela produção que você fez. Porque hoje as pessoas são grandes produtores. A gente vive uma dicotomia muito interessante, que é a globalização, mas atrelada à individualização. Você tem o mundo cada vez mais integrado, a grande aldeia global, mas você tem um indivíduo como foco dessa aldeia global. Você tem o indivíduo como grande produtor de conteúdo. Hoje em dia você tem, assim, até a Associação Brasileira de Ensino de Direito está promovendo o primeiro encontro, promoveu agora em maio o primeiro encontro de blogueiros em direito, que antes eram professores, são estudiosos, que não tinham um canal de divulgação específico, formal, através de uma editora,
e que se valem dos blogs para fazer produção cultural e alguns de altíssima qualidade. É verdade. Então, a gente vive uma situação seguinte: vai fazer uma declaração anônima, vai fazer uma expressão do seu pensamento, vai. Mas você tem que ter ciência que você vai poder ser rastreado e se responsabilizar por aquilo que você disse. Então, é importante você garantir a anonímia, né? Até a gente estava conversando outro dia lá, com o pessoal da comissão. Você vai pegar e vai garantir a liberdade da expressão. Só que você vai garantir também que você possa identificar quem foi que se expressou daquela forma. Até porque também o anonimato não é crime. O simples fato de você fazer uma declaração anônima num site, não é crime, porque não tem lesão. Qual o dano que foi causado daí? Eu gosto muito de você, Walter. Qual é o dano? Não tem dano nenhum para mim, ao contrário. É verdade. Agora, quando a gente fala de crime praticado pela internet, a gente imagina que devam existir investigadores para esses crimes. Vocês falaram no bloco anterior de uma delegada aqui do Rio de Janeiro que dá certos conselhos. Como é que é quem? É a polícia que investiga isso? Quem são os peritos que estão aptos a investigar crimes na internet? Na verdade é o seguinte, alguns municípios e até alguns estados já estão criando delegacias especializadas, no caso aqui no estado do Rio de Janeiro, delegacia de repressão aos crimes informáticos. Então uma delegacia que tem um delegado, uma delegada que já tem um treinamento, peritos... Tem que ter um treinamento especial, né? Muito. A formação é muito Porque hoje em dia ampla. Um perito forense convencional, um perito que analisa uma cena de crime, não é igual um perito que analisa um crime informático. Um crime informático, você não vai ficar atento ao ambiente, à sala, à luz, o que caiu no chão, não. Você vai levar em consideração o que aconteceu com o computador. Então você vai pegar aquele computador, vai fazer uma cópia daquela informação e com base naquela cópia, você vai analisar se houve perda de dados, se houve furto, entre aspas, porque a gente não E a escola, bastante escolas que preparam esses profissionais? Não, são poucas ainda. São cursos, assim, profissionalizantes nessa área. A prática é fundamental nisso aí, você pegar aí... E nós não temos no Brasil um procedimento para isso, como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você for procurar, por exemplo, a página de cybercrime do Departamento de Justiça, existe todo um regramento, uma burocracia do como o perito deve utilizar. A gente não tem aqui no Brasil isso. Quer dizer, é muito da prática do perito. E os advogados? A gente está falando aqui com advogados, com especialistas. Como já tem muita gente se dedicando a esse tema no meio jurídico? Valéria, eu até estava falando com o Walter no grupo no outro dia. No Rio de Janeiro, ainda está incipiente. A gente tem advogados que estão se dedicando, alguns há muitos anos, inclusive, não só no aspecto forense da relação interpessoal, mas até a questão da gestão da coisa pública através o e-governo, do processo eletrônico também, que é uma realidade. Hoje nós já temos 3.400.000 processos no país que já são virtuais. Que não precisam de papel. Que não precisam de papel, que correm exclusivamente por meio digital. Que beleza. Entendeu? Então, assim, há vários ramos e campos dessa vamos botar assim, informática aplicada ao direito. Conforme foi se avançando tecnologicamente, teve que se repensar alguns aspectos legais para poder dar validade a essas operações e fazer a sociedade progredir. A questão de você lançar advogados mais qualificados. A gente vê em São Paulo, a gente vê em São Paulo mais um foco de maior geração desse tipo de estudo, desse tipo de Mas é um campo aí que está se abrindo e que merece a atenção dos recém-formados, enfim, dos profissionais. A gente falou no primeiro bloco sobre o projeto de lei que, se não me engano, do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, né, que justamente tipifica os crimes cibernéticos, e a gente estava falando das falhas, da rapidez com que foi aprovado. Enfim, qual seria, então, a legislação, no mínimo, necessária nesse momento? O que precisa conter, nesse momento, uma legislação tendo em vista esses crimes praticados pela internet? Antes de mais nada, a gente tem que verificar quais são os danos ou quais são as condutas que geram mais dano. Quais são as condutas no mundo que a gente tem mais dano? E até no Brasil.
aquele chamado ataque de negação de serviço, que é um ataque que aquele grupo anônimo costuma fazer, de vários computadores no mundo se reúnem e fazem um ataque a um computador, quer dizer, fazem várias chamadas àquele computador não aguenta e cai. E essa conduta não é crime no Brasil, não existe previsão para isso. Outra conduta é você espalhar vírus de computador. Você tem no Código Penal de 1940, nosso Código Penal de 40, o crime de dano, mas dano em coisa. Coisa é algo que é palpável, que você tem um aspecto físico. Agora, quando você vai pagar uma informação não é coisa. Informação são registros luminosos em um Então, computador. hoje, espalhar um vírus pelo computador não é crime. Não é crime. Não. Quando pode fazer um dano terrível. Exatamente. Sim. Por um computador de trabalho, pessoal mesmo. Até nesse PL que foi aprovado aí, a inclusão no artigo 154A, que ele diz textualmente assim: devassar dispositivo informático alheio, conectado ou não a redes de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Então, pela dicção daqui do projeto de lei, ele pega e equipara dado a coisa. Exato. Só que isso, em termos de reflexo penal, isso é gravíssimo, porque tem vários tipos penais, vários crimes penais, que você considera como coisa, algo palpável. Exato. E aí você vai, quais são os desdobramentos que isso vai ter para o futuro? Então, quebrar a impressora vai ser, então, uma invasão de dispositivo. Entendeu? Quebrou o teclado... Não, 10 anos de cadeia. E aqui está aqui, Quebrou só. o mouse, né? Ele fala de defasar mecanismo de segurança. Então, quer dizer que se o computador não tiver um antivírus instalado, Atualizado. por exemplo, um abraço, não tem o tipo penal. Porque não invadiu, o computador está aberto. E é bom lembrar que até nesse próprio caso emblemático aí da atriz Carolina Dickmann, ela teria aberto um linkzinho ali que pediram para ela clicar para poder atualizar os dados de segurança. Então, fica o alerta, mais uma vez, receber um e-mail de desconhecido, não faça aquele download, né? Aquilo ali pode ser realmente, pode devastar o computador e trazer sérios riscos, inclusive entrar na conta bancária. Isso, enfim... Posso dar um conselho em relação a Por isso? favor. Essa conduta que teria acontecido com a Carolina Dickmann, quer dizer, a investigação não chegou ainda, não está Não tem a perícia certa nisso. Isso é uma conduta que no mundo da informática chama de phishing scam, ou seja, você envia para a pessoa uma mensagem, um arquivo, uma mensagem, cuidado, você está sendo traído, abra aqui, atualize seus dados, é uma mensagem... Veja as fotos da Carolina Veja as Dickmann. fotos da Carolina Dickmann. Já tem vários Chegou seu cartão de phishing crédito, quer dizer, é uma mensagem de uma pessoa que você não conhece, mas que parece que ela é idônea, e nessa mensagem ela te inspira, te incentiva a clicar no arquivo. Ó, clica aqui. Isso. Esse clica aqui, quando você clica, você executa no seu computador um arquivo, você copia e executa, e não vai acontecer nenhum mal assim, de vai apagar seus arquivos, ele vai ficar escutando sua conversa. Toda vez que você for a um site de banco, por exemplo, ele vai ficar atento. Olha, você entrou no site do banco tal. Eu vou olhar qual é a sua senha, qual é o seu nome de usuário. E, para isso, enviar para o criminoso. E o criminoso aí clona seu cartão, clona sua informação. Aparentemente, assim, a gente acha que é algo muito fantasioso e não acontece na prática. Mas, infelizmente, o Brasil é um dos líderes mundiais nesse tipo de conduta. Que, pelo menos, já é crime. Já é furto mediante fraude. Já é crime. Pelo menos isso, né? Então, muita atenção, o assunto realmente merece que toda a sociedade, não só com relação aos jovens, muitos adultos estão caindo, talvez até mais, até quando se fala de extorsão, recai sobre os jovens a preocupação com relação à pedofilia, enfim, coisas desse tipo. Então, muita prudência e educação virtual, digital, agora palavra do momento. Eu quero agradecer muito a presença do advogado Márcio Luiz Marques, obrigado pelos esclarecimentos, por trazer, chamar a atenção realmente do nosso telespectador. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Valéria, obrigado aos telespectadores. Quero agradecer também ao secretário-geral da Comissão de Direito e TI da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Walter Capanema. Parabéns, então, também pelo trabalho que vocês realizam. Obrigada por trazer Valéria. tanta informação. Obrigado, Valéria. Obrigado, pessoal de casa. A você de casa que acompanhou o programa, espero que a gente tenha realmente conseguido dar uma contribuição, trazer o assunto para a sua reflexão. Acho que é um assunto que deve ser discutido em família. Todos ali estão passíveis de passar por situações como essas. A gente já viu que crime de pedofilia, extorsão, calúnia, difamação, quando
podem acontecer até outros, até mais graves. Então, muita atenção. Quero agradecer também a nossa parceria aqui no Rio de Janeiro com o Restaurante do Empresário. Fica na Rua da Candelária, número 9, 13º andar, no centro do Rio de Janeiro. Grande parceiro da Rede Vida, aqui no centro da cidade. Muito obrigada a você de casa pela audiência, você que acompanhou o programa todo, só um pedacinho dele. Muito bom poder contar com a sua companhia. Tenham todos uma ótima noite, até a próxima, se Deus quiser. Rede Vida de Televisão, o canal da família, uma TV para fazer o bem. Boa noite.